Amém, irmãos? A graça e a paz. Está todo mundo bem? Você pode se assentar, nós vamos ler um texto, mas você pode se assentar. Eu quero, nesta noite, trazer uma palavra para o meu e o teu coração. Talvez você pense assim, mas Deus já não te entregou a palavra, Deus já não falou? Já. Mas Deus continua falando. E quando nós tomamos a decisão de ir à casa do Senhor, nós temos que ir com um propósito. O primeiro propósito que nós temos que ter é de estar adorando ao Senhor. Não é de entrar aqui e simplesmente começar a pedir. Pedir. Não é isso. Mas o propósito é de agradecer, de adorar ao Senhor, de louvar a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu às vezes paro e fico pensando assim e até questiono com Deus. O porquê esse amor para com a minha pessoa? Às vezes eu sou tão ingrato para com Deus. E Deus, Ele, de uma forma tão surpreendente, na sua resposta, Ele continua abençoando. E eu falo que eu sou um homem realizado. Eu sou um homem realizado. Tenho uma família abençoada. Como todo dia um alimento bom. Sou gordinho, barrigudinho. E entro dentro de uma casa que eu só vejo gente bonita, bem vestida, alegre, sorridentes. E cada um mais bonito que o outro. E que aproxima e que dá aquele abraço que o perfume fica grudado. Eu sou um homem realizado, com tantas pessoas importantes. E que às vezes aproxima e sente tão bem conversar, eu creio isso, conversar comigo que fica ali, esquece do tempo e às vezes eu fico até preocupado, eu tenho que entrar. Mas aí o assunto fica tão bom. Eu sou realizado. Porque o Senhor, Ele me alcançou. E Ele mudou toda a minha história. E foi me abençoando e como tem abençoado. Amém? E hoje eu estava andando aqui na Vilarinho e me veio um projeto na mente. E eu falei com o Senhor assim, Senhor, mas esse projeto vai precisar de tal coisa. E o Senhor, Ele falou ao meu coração, você vai voltar a uma origem. Você vai voltar às origens. Não se preocupa não. Porque eu vou te dar o que você precisa para fazer esse projeto. É um projeto simples, mas eu preciso de um material. E eu creio que esse material vai chegar. Eu creio que esse material vai chegar. Ninguém ouviu. Eu creio que esse material vai chegar. Amém? Olha lá em Samuel, capítulo de número 2 Samuel, capítulo de número 23. Somente o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Talvez você já conheça esse texto. Talvez já ouviu muitas pessoas pregando. Mas nós vamos tirar aqui algumas coisas importantes para a nossa vida. Todos encontraram? Amém? Se não, é só olhar para a parede. Depois dele, depois de outro guerreiro, de outro valente, Samá, filho de Agé, o Ararita, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Repete comigo, o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição. Repete comigo, Samá
tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Amém? O tema é a posição do valente. Você pode repetir por 3 vezes para você nunca mais esquecer. A posição. De novo. Amém. Irmão, nós vimos aqui um contraste muito grande. Nós deparamos os filisteus que veio em um número incontável, um número grande, para tomar um pequeno campo de lentilha, uma plantação que não era tão grande, mas era uma plantação que estava dando êxito, eu creio que estava quase a ponto de ser colhida aquelas lentilhas. E o inimigo, quando ele vê a plantação, quando ele vê aquilo que está germinando, crescendo, dando fruto, o inimigo ele planeja atacar para destruir. Não é porque os filisteus gostavam de lentilha, mas era porque eles queriam destruir o povo de Israel. E destruindo aquele campo de lentilha, os filisteus estariam destruindo o alimento daquele povo. A alegria daquele povo de ver aquele campo todo ali crescido, com a sua vegetação, com as suas vagens, já quase a ponto de ser colhida. E os filisteus observam isso, e agora vem de encontro a eles para atacá-los e destruir aquele campo. O que entra em contraste aqui é o povo de Israel, o exército de Israel. Eles fugirem e não lutar, não defender aquele campo, mas eles resolveram fugir. Isso mostra um contraste, que eles eram covardes, eles não eram valentes. A posição deles foi fugir, simplesmente assim, abandonar aquilo que eles trabalharam, abandonar aquilo que eles plantaram, abandonar aquilo que estava quase a ponto de ser colhido. Agora eles resolvem fugir. Eles resolvem fugir. Mas aí o texto nos traz aqui, dentro desses 2 únicos versículos, mostrando aqui este homem que era um dos valentes de Davi, contado entre os 30, que esse homem teve uma atitude diferente, esse homem teve uma visão diferente. Eu não sei se ele gostava muito de lentilha, se ele era apaixonado com lentilha, como tem muitos aí que são apaixonados com macarrão, é apaixonado com tropeiro, é apaixonado com pamonha, com mingau de fubá, e por aí vai. Eu não sei se ele era apaixonado ou se ele gostava de lentilhas, mas eu sei que esse homem, ele teve uma outra visão. Enquanto todo o exército de Israel fugia, aquele homem, ele tomou ali uma posição diferente, a posição de um valente. Imagina aquele exército de Israel fugindo, covardemente fugindo, se escondendo, tristes, decepcionados, enquanto o outro, Samar,
E ele olha para o campo de lentilha, para aquela plantação, e eu creio que ele fala no seu coração: eu não vou abandonar o nosso campo de lentilha. Eles podem fugir, o exército de Israel pode fugir, mas eu não vou fugir. Pelo contrário, eu vou tomar posição, eu vou me colocar no meio do campo. Se tiverem que destruir o campo de lentilha, primeiro vão ter que destruir a mim. Isto vai custar a minha vida, mas eu não abro mão deste campo de lentilha. Esta é a visão de um valente. Tomar posição é ter uma postura de assumir uma responsabilidade. Você pode falar isso com o seu irmão que está ao seu lado, olhar nos olhos dele e dizer: meu irmão, tomar a posição, estar na posição, é uma postura de assumir uma responsabilidade. É de estar pronto, mesmo não estando pronto. É estar pronto, é se aprontar para enfrentar todos os desafios. O nosso valente, quando ele deixou toda a sua glória, quando ele se esvaziou de si, esvaziou da sua glória, ele tomou a posição no centro, no meio. E ele posicionou para guerrear e enfrentar todos os desafios. Talvez você pergunte assim: quem é o meu valente? Se não é o seu, passe a ser nesta noite. O meu valente chama Jesus Cristo. Por isso que eu não fui destruído, você não foi destruído. Porque o nosso valente, ele está no meio, ainda guerreando. Ele desceu e se aprontou para esta batalha. Como 100% homem, ele se posicionou e se aprontou para enfrentar os desafios. Samar se aprontou. Os filisteus não vão ter o gosto de destruir este campo. Quando eles chegarem, o valente vai estar aqui. Ele vai estar pronto para guerrear e enfrentar qualquer desafio. Tomar a posição também é ter a disposição para defender tudo aquilo que Deus nos entregou. Aquele campo foi entregue por Deus ao povo de Israel. Nada que o povo de Israel alcançou foi pelos teus próprios méritos, mas foram dádivas dadas por Deus. Samar, eu creio que ele tinha isto no coração e em sua mente. Este campo é uma propriedade que foi dada por Deus. Jesus, quando ele desceu e ele posicionou, ele desceu ciente e consciente de uma coisa: que todos esses a qual ele veio para buscar e defender e lutar por eles, Jesus tinha em consciência
tinha na sua mente que cada um é a cordinha do coração de Deus. É aquele que é o amor de Deus. Talvez você não está entendendo, mas você vai entender. Começa a entender agora e olha para o teu lado, para essa pessoa que está ao teu lado. E olha assim para ele, se puder, dá uma olhada assim ao ombro, à cabeça, aos olhos, à boca. E diga assim: é a cordinha do coração de Deus. É o amor de Deus. É o amorzinho de Deus. Você é a cordinha do coração de Deus. Você é o amor de Deus. Você não é qualquer um. Aquele campo de lentilha não era qualquer campo. Aquele campo era uma promessa de Deus. Dá uma olhada aí para o teu lado novamente. Diga assim: eu estou olhando para a promessa de Deus. Você é a promessa de Deus. Fala assim: é por isso que agora eu estou entendendo o porquê que Jesus se posicionou como valente, disposto a defender. Quero dizer para você mais uma coisa. Esta casa este lugar é o amor de Deus. E Jesus, quando ele assumiu este lugar como a sua casa, ele está disposto e veio disposto a defender. Você sabe por que essas portas estão abertas? Você sabe por que você entrou aqui nessa noite? Você sabe por que você está sentado nesses bancos? É porque você tem um defensor. Tem aquele que te defende. Às vezes o inimigo pensa assim: eu vou entrar com todas as fúrias, eu vou levantar mais soldados para entrar com aquela força. Mas o nosso Samar está no centro desta igreja, nos defendendo. Quem toma posição está disposto a defender. Jesus nunca desistiu de nos defender. Agora dá uma olhada para o teu irmão mais uma vez e diga para ele, fala: meu irmão, agora o negócio é para mim e para você. Deus conta com quem toma posição e que está disposto a lutar pela lavoura de Deus. Saia ciente disto, meu irmão. Deus conta com quem está disposto a tomar posição. Veja quantos que fugiram. Um exército numeroso, incontável. Deus não contou com nenhum deles. Deus viu um bando de covarde correndo. Deus viu um bando de covardes fugindo, procurando abrigos, esconderijos, em cavernas, para não ser mortos. Olha para o teu irmão, vai ser uma palavra mais forte ainda. Olha para ele e fala assim: meu irmão, pode matar o teu corpo, mas não podem matar a tua alma e o teu espírito.
pode destruir o teu corpo, mas você continua sendo dele. Amém. Eu quero falar aqui 3 pilares, bem rápido. Não vou demorar não, acho que umas 11 horas dá para finalizar. Eu quero falar aqui 3 pilares importantes. Samar foi o valente, a história dele aqui registrada. O lindo é o final, né? O lindo é o final, olha só, versículo 4. O versículo 13, o outro versículo, põe aí o final, aqui. O outro, vai, o 14. Não, aonde que eu comecei? 13, 12, 13. Não é isso? Deixa eu ver aqui de novo. 11 e 12, é o 12. 12, aqui. O final é lindo, ó. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Fala assim, irmão, que coisa linda. O final é lindo demais, pastor Robilson. Fala assim, meu irmão, Samar, ele alcançou uma grande vitória vindo do Senhor. Fala assim, mas foi Samar. E o Samar é um exemplo, que é uma tipificação do nosso Salvador. Jesus alcançou uma grande vitória, porque ele posicionou como valente, assim como Samar. Fala assim, que coisa linda. Fala assim, mas você pode alcançar também do Senhor uma grande vitória, mas é necessário posicionar. Toma posição. Olha o posicionamento. Vamos lá. 3 pilares para esse posicionamento. A primeira coisa, vendo ali na vida de Samar, coragem. Olha para o teu irmão, fala com ele, é coragem, irmão. O pilar para tomar essa posição é coragem. E a coragem, ela procede do coração de Deus. Talvez você pense assim, eu não tenho coragem. É preciso ter coragem. Deus, ele falou com Josué quando Moisés ele veio a falecer. O Senhor chegou diante de Josué e repetiu várias vezes para ele, dizendo para ele: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Nós vimos aqui no coração de Samar, na vida de Samar, que Samar ele posicionou com coragem. A coragem, meu irmão, é algo que impulsiona a pessoa a ter visão. A coragem é algo que leva a pessoa a não se curvar diante do inimigo. O que mais temos visto nesses dias atuais são crentes sem coragem. Não tem coragem de encarar situações. Ele prefere fugir. Às vezes há muitas pessoas que querem encontrar as coisas prontas, que é muito mais fácil. Chegar a encontrar tudo de mão beijada é mais fácil. Mas quando tem algo que precisa haver luta, haver um combate, as pessoas às vezes preferem fugir, renunciar àquilo que é de direito. Eu já vi muitos jovens desistindo de um curso superior, porque ele olha ali, às vezes a faixa
vestibular, olha o curso que ele quer fazer, mas pensa assim, eu não tenho dinheiro. Já começa a colocar os obstáculos, porque ele não tem coragem. Às vezes muitos olham para a família e veem ali a família sendo destruída, e ele pensa assim, é o caminho que eles escolheram. Começa a arrumar uma desculpa. Mas quem tem coragem, o jovem que tem coragem, ele olha para a faculdade e aponta e diz assim, eu vou subir essas escadarias como aluno e vou descer essas escadarias como um profissional com meu canudo na mão. Coragem! E a coragem, ela procede do coração de Deus. Talvez a pessoa pense, mas eu não tenho condição, eu não tenho recurso. Mas aquele que nos dá a coragem, ele nos dá força, ele nos dá recursos, ele nos dá condição. Ele faz acontecer para contribuir com o corajoso. Às vezes olhar para a família e olhar com coragem e falar, eu vou entrar, e eu vou agora chegar diante da minha família, e eu vou decretar que toda a minha casa vai servir ao Senhor. É coragem. Às vezes a pessoa chega diante da família e fica com medo. O medo domina. A desconfiança. Samaria, ele não ficou ali preocupado com o tamanho do exército que vinha guerrear para tomar aquele campo. Jesus, ele chegou a esse mundo, ele não temeu o pecado, ele não temeu o diabo, ele não temeu a tentação, ele não temeu os desafios. Ele veio disposto a lutar. E qual tem sido a sua disposição? Como que você tem agido? Tem agido com covardia ou tem agido com coragem? Às vezes até no não. Muitas pessoas têm medo e não têm coragem de dizer não. Às vezes o medo bate mais forte e o medo carrega a pessoa para a covardia. Um dos pilares para nós sermos um valente que está na posição é a coragem. Valente, ele tem que ser corajoso, porque se ele não tiver coragem, ele não é valente. Ele não é um valente, ele não é um guerreiro. E Deus, ele dá a coragem para que nós viemos agir diante de qualquer desafio e encarar e enfrentar, mesmo que nós saia ali, meu irmão, de uma forma machucado, saia dali marcado, mas saímos dali como vencedores e com o nome de corajosos. O que encontramos hoje são crentes covardes, que não tem coragem de declarar e decretar nesse mundo e declarar toda a falência do diabo. Não tem coragem. Às vezes o diabo está cirandando em todos os cantos da terra e o crente se esconde ali, fica olhando pelo televisor como a janela e falando assim, meu Deus, você tem que ter misericórdia. E o Senhor grita lá de cima, levanta daí, covarde, seja forte, seja corajoso, porque as armas para destruir todas essas milícias, destruir todos esses principados, essa potestade, esse espírito da maldade, eu já coloquei na tua vida, mas tu não tem coragem nem de pegar a arma para manuseá-la, para usar.
ter coragem de sair pelas ruas decretando assim: sai daí, Satanás, eu já te vi. Você está repreendido agora em nome de Jesus e está agora sendo frustrado e derrotado agora. Sai daí. Porque esse campo aqui agora chegou o Samar do Senhor para guerrear e conquistar esse campo e defender esse campo. É assim, igreja. Às vezes entra na igreja e olha bancos vazios, um número menor de pessoas e fala: ei, a igreja, hein? Eu acho que eu vou cascar fora também. Daqui a pouco vai ficar só esse pastor gritando no ouvido da gente. Deixa eu te falar com você. Quando os bancos estão vazios, ou muitos soldados fugiram, ou esses soldados ainda não chegaram. Às vezes os soldados fugiram porque não aguentou o desafio. E eu falo uma coisa, irmão, eu sou uma pessoa muito persistente. Eu insisto às vezes em cima de algo que não vai nem... Talvez a pessoa pense assim: não vai dar mais não, pastor, sai disso aí. Não sai não, ré do pé não. É o campo que o Senhor Ele prometeu, é o campo do Senhor. E o que é do Senhor eu vou lutar, eu vou ter disposição para ficar aqui com coragem. É posicionar. E quando os outros veem que a vitória chegou, a grande vitória que você alcançou, outros vão falar assim: eu quero ser como aquele lá, eu quero fazer como ele. E você vai ter, meu irmão, autonomia, você vai ter propriedade para dizer para as pessoas: eu venci, eu estou aqui nessa posição, é porque eu tive coragem, eu encarei o desafio, eu encarei a situação, e eu estou aqui. E o Senhor me concedeu a grande vitória. Ei! Aleluia! Só o Senhor é Deus. A luta pode custar a tua vida. Pode custar a tua vida. Mas tem que ter coragem. E a coragem nos faz ter visão positiva. Olha para o teu irmão, diga para ele, seja um profeta. Fala assim: meu irmão, eu quero profetizar coragem na tua vida. Porque a coragem, ela te leva a você ser positivo, a ser uma pessoa positiva, mesmo que tudo esteja ruim. A coragem vai te levar a você ter uma visão positiva, a você ser um crente positivo. O mais triste é quando você encontra com um crente veterano e ele fala: eu desisti, estou fraco, estou desanimado. Está igual a galinha de Angola. Estou fraco. E o interessante é que ela gera outras galinhas de Angola. Ué. Uma galinha gera outras galinhas de Angola. Aí encontra com outro: estou fraco. Por que você está fraco? Porque o irmão está fraco. Estou fraco, porque o pastor está fraco. Aí chega no pastor: pastor, como é que eu estou? Estou fraco. Aí é uma igreja, tudo estou fraco. Aí imagina todo mundo na mesma hora falando: estou fraco, estou fraco. Tá não, né, irmã? Mas nós não temos que ser galinha de Angola. Nós temos que ser os valentes e dizer assim: estou forte. Porque a alegria do Senhor é a minha força. O poder do Senhor me fortifica. A glória do Senhor está sobre mim. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é por isso que eu estou forte. Por mais que venham as afrontas, por mais que venham os levantes, eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele tomou a minha causa, e que Ele guerreia por mim, e a glória dele. Amém. Nada de galinha de Angola.
Fala assim: meu irmão, a galinha de Angola acabou de morrer. Cortaram o pescoço dela. Você nunca mais vai ouvir a galinha de Angola dizer: estou fraco. Fala assim: porque aquele que é forte, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele está aqui liberando força. Ele está liberando aqui força. Então declare em uma só voz para que Satanás ouça: eu sou forte. Aleluia. E pode dizer para ele assim: ó, não vem não, porque tu vai encontrar um valente aqui e corajoso, disposto a te encarar. Amém ou não amém? Segundo pilar: integridade. É necessário ser íntegro. É necessário ser honesto. Eu não estou guerreando, defendendo o campo aqui. Não me posicionei para me se vender ao inimigo, para receber as propostas do inimigo. Eu sou uma pessoa íntegra, sou honesto, sou justo. É por isso que o Senhor conta comigo. Estou falando como Samar. Quando o diabo chega lá diante de Deus e fala em relação a Jó, vou lá falar que ele estava passeando em volta da terra. Já vou falar o que ele chegou e foi falando com Deus. Deus, ele observa o Satanás chegando e fala assim: ei, tu observaste o meu servo Jó? Um homem justo, íntegro, um homem que se desvia do mal. Você tem observado ele, né? Aí o diabo olha para Deus e fala assim: ele é tudo isso aí porque o Senhor tem cercado ele de riquezas, de bens. Mas tira tudo dele para o Senhor ver se ele vai continuar sendo tudo isso aí. A integridade de Samar era uma integridade primeiramente com Deus. Em segundo lugar, ele tinha uma integridade, uma honestidade com aquele a quem ele servia, que era o rei Davi. Ele estava defendendo algo que era do rei, que era do povo, um patrimônio do povo, e ele estava sendo ali agora íntegro, honesto. Aí eu vou dizer algo aqui muito forte. Tem muitos crentes que são desonestos, são trapaceiros, e às vezes uma desonestidade em uma determinada área leva você a ter desonestidade em outras áreas, vai puxando como imã. Às vezes desonesto primeiramente com a família. A quem está vendo. Porque se eu for falar da desonestidade com Deus, é muita coisa. É o campo. Às vezes há muito, eu vou falar então com a desonestidade com Deus. Às vezes trabalha o ano inteiro, o mês inteiro, Deus abençoa tanta pessoa, acrescenta tanto na vida da pessoa. E às vezes o medo, a desconfiança, e o que mais nós temos ouvido aí fora é a pessoa pregando sobre isso, falando que isso aí é algo que pastor, ele não é não, irmão, é a palavra. Às vezes ele come a fruta e come a semente. Desonesto com Deus, não tem uma integridade. Aí tem chamado um inimigo que vem, chamado espírito devorador, e esse espírito devorador, ele entra e sai devorando tudo e destruindo tudo, acaba com todo o campo. E às vezes fala assim: mas eu estou no meio. Tá não, você fugiu.
da integridade, é o pilar. É o pilar. Às vezes a desonestidade da esposa com o esposo, ou o esposo com a esposa. Às vezes oculta coisas, esconde coisas do marido, o marido esconde coisas da esposa. Às vezes a mentira impera, falta de integridade, de honestidade. Eu vou mentir porque se ela descobrir já viu, ou se ele descobrir já viu. E ele não vai descobrir. Mas aquele que concede a grande vitória, ele está com os olhos fitos em você. E ele não vai contar com você, porque você está sendo um covarde. Estou falando no gênero masculino e feminino. É preciso, irmão, termos integridade. Samar tinha integridade. Ele tinha coragem. Deus honra os íntegros. Olha para o teu irmão e fala com ele: meu irmão, é dura a palavra, mas é preciso nós ouvir. Deus honra os íntegros. Deus honra os íntegros. Seja íntegro em todo o tempo, na sua fala, nas suas atitudes, nos seus gestos, com o irmão que está você servindo junto com ele ao Senhor. Seja íntegro. Seja íntegro, seja honesto. Se você tem uma visão bíblica e vê o pastor como o anjo da tua vida que o Senhor colocou, seja honesto com ele. Seja desonesto não. Seja leal. Seja um Samar. Toma posição. Decida tomar posição como um valente. O terceiro e último pilar: fé e identidade. Vou colocar as duas juntas. Dá uma olhada para o teu irmão e fala assim: meu irmão, o pilar para se posicionar diante do Senhor, ou diante daquilo que o Senhor entregou, é fé e preservar a identidade. Não devemos olhar o tamanho e nem a força dos problemas do inimigo, porque quem fica olhando para o inimigo, olhando para os problemas como grande, não tem fé. E a sua identidade às vezes vai ficar oculta, escondida. Há muitas pessoas que olham o tamanho do problema e falam assim: meu Deus, eu não vou aguentar não, eu vou desistir. Eu vou abandonar tudo e vou fugir, é muito melhor. Já está mostrando que não tem o pilar da fé. Já está mostrando que a identidade se escondeu. Mas quando nós olharmos para o tamanho do inimigo, o tamanho do problema, nós temos que olhar para o alto e começar a olhar a grandeza do nosso Deus. Começar a olhar a força do nosso Deus. Segundo o escritor, ele escreve dizendo assim, que o homem pode planejar, o homem pode fazer os seus planejamentos, mas a palavra final vem dele, porque ele é o grandão e ele sabe de tudo. Ele é o onipotente, ele é o onisciente, ele é o onipresente, ele sabe de tudo. Mas às vezes olhamos para o lado do problema e tememos o problema, e às vezes apagamos a fé, escondemos a nossa identidade. Mas quando olhamos para o nosso Deus, o tamanho dele,
a força dele, você olha e faz aquela declaração com a identidade na mão, dizendo: eu sou filho do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. E o diabo não gosta de ouvir isso, quando fala que você é filho. E quando você se identificou como filho, você pode usar o dom que Ele te deu, que é a fé, e dizer: monte de problema, inimigo gigante que está aí, querendo me amedrontar. Eu digo para você: sai de retirada, porque aqui está passando o Filho de Deus. Está diante de você o Filho de Deus. Lembra Davi? Vou pegar o menino. Tão falado. Quando Golias chega afrontando, todo equipado, com o escudeiro carregando ali a sua espada, sua lança, e ele olha para Davi, menospreza Davi e diz assim: não tem homem aí para lutar não, manda é um cão. Pois Davi como um cachorro, não sei se era vira-lata ou se era pedigree, eu sei que ele viu Davi como um cachorro. Mas Davi olhou para ele: peraí, cadê aqui o lencinho? Eu vou te mostrar a minha identidade. Está aqui a minha identidade. Você vem contra mim com escudos e varapás, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque eu sou filho dele. Eu tenho uma credencial dada por ele, e essa credencial se chama autoridade, intrepidez, fé. O Senhor vai te entregar na minha mão. O Senhor vai te entregar na minha mão. Isso só para quem se apresenta e quem age com fé e declara: o meu Pai é o forte de toda essa história e tem um poder que ninguém pode aplacar. Vem contra mim. Mas tem crente que esconde e fala assim: aonde que está Deus? Deus, aonde você está? Aí vai falar assim: eu estou no mesmo lugar. Eu não redo o pé daqui. Eu estou na mesma posição. Agora você precisa se posicionar também. Josafá, quando ele ouviu que o exército vinha contra ele, os amalequitas, vinha lá para destruir, queria destruir ele. O que ele fez? Foi jejuar e foi orar. Mas o profeta chegou e falou assim: olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa, Deus mandou falar para você, que essa peleja não é sua, essa peleja é dele. Não precisa preocupar. Você não vai guerrear, quem vai guerrear por você é ele. Aí Josafá chega diante do povo, que estava todo mundo ali orando, clamando, jejuando, e ele declara: ei, creia no Senhor e vós estareis seguros. Credes nos profetas e vós prosperareis. Credes no Deus grandão e estará seguro para guerrear. Credes no Senhor grandão, poderoso, nosso Deus, e a vitória é certa. Igreja do Senhor, levanta a cabeça, tenha fé, apresente a tua identidade como cidadão do céu, não como um covarde, cidadão da terra, medroso, mas como valente, que está tomando a posição. Eu vou entrar nessa batalha, eu vou guerrear, porque eu sei que o Senhor vai me conceder a vitória, como concedeu a Samar, como concedeu a Davi, como concedeu a Daniel, como concedeu a outros lá na Bíblia, e como concedeu ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou: ei,
No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Agora eu entendo por quê que Jesus disse isso. Porque Jesus, ele tinha coragem, Jesus, ele tinha integridade, Jesus tinha fé, e ele tinha uma identidade de filho. Por isso ele falou para nós, por isso que ele falou para a igreja, por isso que ele falou para os discípulos. E ele continua dizendo: no mundo vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. E esse bom ânimo vai enquadrar o quê? Coragem, integridade, fé e a identidade. Olha para o teu irmão e fala com ele, fala: meu irmão, esses são os pilares na vida, para a vida daqueles que tomam posição. Pilares são aquela sustentação. Vou finalizar. Ter ciência de que somos filhos de Deus e que Deus é o nosso Pai. O inimigo, quando ele sabe disso, ele começa a perder a sua força, ele começa a perder ali o seu poder de intimidação. Eu sou filho de militar. O Diego é neto de militar, mas ele já está reformado. Mas quando eu era moleque, menino lá, pequeno, ali por 11, 10 anos, meu pai chegava lá, ele era patrulheiro, e ia muito lá na porta de casa. Ninguém mexia com a gente. Quando queria mexer, falava assim: ó, o pai dele é militar, o pai dele é da polícia, hein? E o pai dele vem com um motão aí, com um revólver desse tamanho assim do lado. E nós éramos respeitados por isso. Mas isso não mudava em nada não, irmão. Mas era porque o pai chegava fardado, chegava ali montado naquela moto ali, Amazonas, com aquela... E descia ali, que todo mundo olhava e aí a gente sentia assim como: mexe, que tem aqui um valente. Mas depois ele envelheceu. Eu cheguei perto dele lá em Brasília, a última vez que nós encontrou. Aí eu olhei meu pai assim. Eu, quando pequeno, eu olhava meu pai, parecia que o cara tinha uns 3 metros de altura. Eu olhava assim e falava: meu pai é grandão, hein? Quem mexer, toma. Mas quando eu cheguei, eu olhei e falei: meu Deus, meu pai encolheu. E ele está fraquinho, ele emagreceu. Se alguém mexer comigo, não tem nem como chamar ele. Se a pessoa der um sopro, ele vai cair. Aí depois ele veio aqui, ele fortaleceu. Vocês viram que ele ficou um pouquinho mais forte. Mas mesmo assim ficou baixinho. Eu falo: agora ele tem que ser defendido. Ele não é mais polícia. Ainda dá as carteiradas dele lá ainda. Mas só que não tem mais. Mas eu digo para você que o inimigo, ele perde a sua força de intimidação. Para comigo, para com você. Talvez você também é filho de militar, ou tem um parente militar, como está a Mariana ali, o marido é militar. Mas ele vai envelhecer. Mas eu digo para você, o diabo, ele se intimida, ele teme, porque ele chega diante de filhos que tem um pai que não envelhece, que não enfraquece. Ele é forte hoje, ele é forte amanhã, ele é forte depois, ele é forte eternamente. E é por isso que o diabo não pode conosco. Tinha um primo da Janete, ele partiu, não sei para que lado que ele foi, sei que ele partiu dessa terra. Quando ele entrava dentro de casa, lá da minha casa, para visitar a família lá, a prima, a tia, quando eu estava, ele ficava ali em questões de minutos, e ele ficava de cabeça baixa assim, ó, ele não olhava para frente, ele não olhava para mim. Ele só olhava assim em direção onde estava a Janete, ele não olhava para mim. Eu lembro que uma certa feita chegamos em uma festa de aniversário da família, aí estava ele assim e o companheiro dele, ele sentado lá, e ele rindo, conversando todo mundo. Quando eu entrei, ele abaixou a cabeça, ele era um pai de santo, aí ele abaixou a cabeça, aí eu cumprimentei todo mundo, e ele ficou calado assim.
Não respondeu. Aí eu falei, gente, eu nunca fiz nada para ele. Nunca nem falei com ele palavra nenhuma, nunca conversamos. Por que essa resistência toda? Por que ele tem toda essa resistência? Mas a resistência, sabe por que é, irmão? Porque o Deus que está nele, que estava nele, ele se curva diante do Deus que está em mim. Não é em mim. Não é prostrar diante de mim ou curvar-se diante de mim, mas é diante daquele que está em mim, aquele que é poderoso. E o inimigo, ele tem se curvado diante desta igreja, porque aquele todo-poderoso está aqui, e ele é o protetor dessa igreja. Amém ou não amém? O posicionamento no Espírito determina a vitória. Fala aí, meu irmão, nós estamos finalizando. Fala o posicionamento no Espírito. O posicionamento no Espírito determina a nossa vitória. Fala assim, então, meu irmão, posiciona. Na hora que você posicionar no Espírito, isso vai determinar a sua vitória. Mas se você determinar em si mesmo, na carne, fala assim, você vai fugir. Você vai ficar com medo, vai acovardar. Onde devemos nos posicionar? Quando devemos nos posicionar? Vou finalizar aqui. Ouça bem isso e guarda isso. Primeiramente, posicione diante de Deus. O diabo, ele quer te roubar da presença de Deus em todo o tempo. Posicione diante de Deus. Tenha coragem de posicionar diante de Deus e falar, Senhor, a partir de hoje, eu quero te servir de verdade. Posicione, porque o diabo não quer você aí. E esse privilégio de estarmos diante do Senhor foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo. De nós chegarmos diante do Pai. E não precisa de intermediário terreno, porque nós já temos um intermediário que já entrou e está à destra de Deus Pai, e Ele está ali em todo o tempo intercedendo por nós. Então olha para o teu irmão e fala, meu irmão, o lugar que nós devemos posicionar, primeiro, diante de Deus. Não saia da presença de Deus. Fala que se você sair, você corre um grande risco, até de morrer. Se está longe, volte. Hoje é o dia, volte. Posicione. O diabo não vai conseguir te intimidar mais. Fala assim, o outro campo para você posicionar é na sua família. Posicione lá e lute por ela. Decrete ao Satanás, a minha família é o meu campo que o Senhor me deu, é a minha promessa, e eu não abro mão dela, nem que eu morra, mas eu vou lutar e vou defender a minha família. Amém. Terceiro campo, dá uma olhada para o lado, dá uma olhada para o outro, dá uma olhada para trás. Fala assim, esse é o meu campo que o Senhor me deu. Eu vou lutar por ele. Eu vou lutar pela minha igreja. Não vá lutar em outras igrejas. Pastor egoísta? Não, não vá lutar em outras igrejas. As outras igrejas têm os seus guerreiros lá. Se o Senhor te colocou neste pequeno campo aqui, é para você defender ele. Se o diabo entrar e tomar conta e destruir tudo, virar uma casa de forró, a culpa é tua, porque você foi avisado. Olha para ele aí e fala com ele, a culpa é tua, se acontecer isso. Fala assim, então nós temos que lutar, com coragem, com fé, integridade. Nós temos identidade, nós temos a nossa credencial. Fala assim, tem que defender. Amém. Agora olha o irmão que está ao seu lado aí, dá uma olhada para ele assim. Fala assim, você também é o campinho, é o meu amigo, o meu irmão.
e eu tenho que te defender. Estou disposto a isso. Você está falando porque eu estou falando, né? Fala, eu vou te defender, irmão. De unhas e dentes. Com muita coragem. Para que nós possamos chegar ao céu juntos. É o campo que o Senhor te deu. Está aqui só a Mariana, privilegiada, a criancinha, ó, a filhinha dela. Eu esqueci de perguntar o nome. Ana Laura. A Laura, ó, mais uma Laura. Olha só. Está ali o campo que o Senhor deu para ela. Defenda. Porque o mundo quer tragar. Defenda. Quem tem filho, quem tem neto, defenda. Não deixe que o diabo destrua os teus netos, os teus filhos, teu bisneto. Não deixe que ele destrua. Não deixe. Seja um samar, posicione, lute por o teu campo. Lute pelo teu filho. Quem está com o marido e a esposa aí? Olha para a tua esposa, olha para o teu marido. Agora ninguém olha para a esposa do outro aí, senão dá briga. E nem para o marido do outro, vai dar briga. Quem não tem marido, quem não tem esposa, fica de... Olha para o céu. Olha para ele. Olha mesmo, tem casal que não gosta de olhar um pro outro, então fica assim, ó. Quando namorava, olhava assim, que o olho até quebrava. Oh, amor. Linda. E é lindo. É o meu príncipe. É a minha princesa. Cadê a minha? Tá lá, ó. Vem cá. Não adianta eu falar de longe. Este é o meu campo. É o meu esteio. É o meu porto seguro. Em muitas dores. Tá com o rostinho machucado, mas não foi eu que bati não, gente. Foi ela que tirou. Tirou o negocinho aqui. Cadê sua esposa? Cadê seu marido? Fica de pé todo mundo. Quem não é casado, fica sentado. A Michelle tá sozinha aí, Michelle. O marido dela tá lá em cima. Olha lá, ó. Foi pro céu e você tá aí na terra. Fosse eu corria para lá. Porque o negócio aqui é profético. Amém. Olha para tua esposa, olha para o seu marido e diga assim: eu vou defender. Eu vou defender o que o Senhor me deu. o que o Senhor me deu. Você é o presente de Deus na minha vida. E eu vou defender. Eu vou defender. Nem que custe a minha vida. Mas eu vou defender. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está sozinho? Quem ainda não está casado? Quem está solteiro? Olha lá, ó, cheio de gente. Coloca a mão no coração. Quem tem a esposa e o esposo que está longe, não põe não, gente. Você vai casar de novo, não. Sua esposa está lá, o seu esposo, mas ele vai voltar. Depois vai falar assim, foi o pastor que falou isso, para fazer isso. Não, mas fique de pé, põe a mão no teu coração. Aquele que está com o esposo ou a esposa longe, como a Bruna, a Mariana, você coloca ele, o Diego, daqui a pouco o Diego está todo feliz aí, está chegando, hein? Quebrei a surpresa dele. Olha aí, coloca a mão aí no coração. Aquele que não tem, quem tem abraça o seu, né? Segura, porque senão o diabo rouba. E declara assim: agora eu não tenho. Mas o Senhor está mandando o meu campo, que eu vou defender. Tem gente que não quer não, ficou calado. Tá bom, solteiro? Então defenda outras coisas. Amém? Defenda os filhos, defenda os netos. Mas quem quer um esposo, declara: Senhor, eu quero, viu? Que seja o meu defensor e eu seja a defensora. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Agora você pode escolher uma pessoa aí. Porque hoje é o dia do amigo. Abraça aí o seu amigo. Hoje pela manhã fizemos isso. Para esse irmão não sentir tão assim sozinho. Vai lá, abraça um homem com homem, uma mulher com mulher. Vai lá abraçar ela. Janete quer ficar comigo não, quer ir abraçar a amiga dela. Vai lá. Pega aí a Mariana lá, a Mariana sorrindo, querendo uma amizade, né? Um amigo, ó.
Olha lá, ela e a Laura, ó, querendo. Abrace lá. E eu vou orar aqui, irmãos, e já liberar aqui para finalizar este culto. Aleluia. Glória a Deus.